Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nesse exato momento, nós iremos fazer uma dinâmica que está associado a como a gente interpreta um diagrama de classes ou qualquer requisito da sua estrutura, seja uma especificação técnica, uma especificação funcional ou um diagrama conforme o que está disponibilizado em nosso projeto, né? O grande dilema de nós no que se refere à definição da estruturação das nossas tabelas é fazer esse encaixe, né? A construção das nossas tabelas mediante a prioridades, requisitos e, consequentemente, qual será a estrutura dessa nossa tabela, né? Como foi mencionado, pessoal, uma tabela nada mais é do que uma composição de colunas, né, que a gente pode chamar também de campos, e essas colunas ou campos armazenarão dados de forma específica, né, considerando um tipo, um tamanho, uma precisão e outras características que a gente vai conhecer ao longo dessa nossa jornada. Então, o que vocês têm que avaliar de agora em diante é qual é a sequência das tabelas diante de um cenário que a gente venha constituir a partir de agora. Considerando que a gente está num cenário, vejam só, pessoal, num cenário onde nós temos um estabelecimento que precisa ser cadastrado em nosso sistema, esse estabelecimento terá serviços oferecidos para seus clientes. Vejam só como está sendo aqui a minha jornada. E esses serviços, eles são considerados como ordem de serviços, que é a parte histórica entre um serviço realizado entre um estabelecimento ao seu cliente. Então, avaliem, pessoal, materializem a partir de agora qual seria a sequência das tabelas que vocês deveriam criar nesse primeiro instante. Então, se eu for trazer essa ordem cronológica, na minha opinião, a primeira tabela que deveria existir seria a tabela para armazenar o estabelecimento. Depois do estabelecimento cadastrado, né, ou estruturado, vamos dizer assim, a gente iria informar quais são os serviços que esse estabelecimento oferece. Depois desse serviço cadastrado, estruturado, nós iríamos avaliar que o próximo registro seria o nosso cliente, né? O cliente no qual a gente vai realizar um determinado serviço. E à medida que esse cliente for tendo uma interação pelo nosso sistema para um respectivo estabelecimento, surgirão essas duas tabelas, né? A tabela que é o equipamento ou o produto no qual a gente está realizando um determinado serviço, e todo serviço realizado para um equipamento, né, de um respectivo cliente, tem-se uma ordem de serviço gerada. Então, por que eu estou realizando essa dinâmica com vocês nesse primeiro momento? É que não importa somente, pessoal, a gente entender de banco de dados, entender de linguagem de programação. O que importa também é a gente entender a sequência da construção da estrutura dentro do nosso projeto. Então, vamos aqui mapear a ordem, né, das tabelas correspondentes. Então, a gente tem aqui a tabela para o estabelecimento, certo? Depois, nós teremos a tabela para o serviço, né, que a gente vai cadastrar os serviços que esse estabelecimento oferece. Depois, nós teremos o cliente, como foi mencionado. Depois, nós teremos o equipamento, certo? E, por fim, a gente tem a ordem de serviço de fato, né? Eu estou colocando aqui uma nomenclatura que a gente vai adotar de acordo com as convenções quando a gente estiver falando de banco de dados e quando a gente estiver revisitando a parte das classes, tá? Então, vamos agora dar start na construção de uma tabela correspondente aos dados do estabelecimento ou dos estabelecimentos em nosso sistema. Então, qual vai ser a concepção desse exato momento? Como foi mencionado, pessoal, a linguagem SQL, ela possui subcategorias, né? Que é a DDL, a DML e a DQL, certo? Quando a gente está falando de estruturação, a gente está estruturando a nossa tabela de estabelecimento para, num segundo momento, a gente inserir os dados, vamos dizer assim, né, pessoal? Tudo são etapas, ok? Então, tudo que for relacionado à estrutura, a gente está usando a DDL, que é Data Definition Language. Então, toda vez que vocês forem mencionar DDL, a gente está falando
criar a nossa tabela. E como é que é a concepção de DDL? Através dos comandos, né, ou palavras-chave que a gente já conheceu no exemplo anterior e em outras referências, né? Que é o create, né, que é o drop, certo? Que é o alter. Então, todos esses são expressões, vejam só, dentro da concepção de estrutura, né? Create, alter, drop, ok? Então, nesse momento, a gente vai realizar o create table, né? Que é a criação da nossa tabela para o estabelecimento. Então, eu vou criar essa primeira tabelinha, considerando que eu tenho um campo ID, que ele é inteiro, eu tenho um campo CPF, CNPJ, que é um caractere, né? Ou uma string, o nome do estabelecimento, que também é texto, e o celular, né, para um contato desse estabelecimento, que é do tipo long. Então, como é que eu faço essa analogia, transferindo, né, essa concepção de banco de dados a partir de agora? No vídeo anterior, pessoal, a gente fez uma abordagem, né, de um mapeamento de um tipo, qual a opção, né, qual a alternativa que a gente vai utilizar no banco de dados. Então, trazendo a concepção de DDL e agora a importância dos tipos de dados, vamos criar a nossa tabela de estabelecimento e o nosso banco de dados está pronto, app, certo? Observem que aqui a gente tem uma estrutura usando o dbeaver, né, pessoal? A gente tem uma estrutura que tem aqui um esquema público, porque estamos usando o Postgres, e todas as tabelas que a gente criar vai ficar nesse nível hierárquico de tables. Então, como é que a gente cria? A gente vem nessa opção SQL, clico aqui com a setinha para baixo e dou New Script SQL. Tá? É importante a gente confirmar, pessoal, o nosso banco de dados, vejam só, né? A nossa conexão e o banco de dados correspondente. Nesse exato momento, a gente vai conseguir realizar os nossos comandos DDL para criar a nossa base de dados, né? Ou a nossa tabela de estabelecimento. Então, eu tenho create table, vamos criar uma nova tabela, vou chamar de uma abreviaçãozinha que a gente usa na convenção, né? É um prefixo tab e o nome da nossa tabela de fato, né? Ou o objeto no qual a gente vai armazenar. Então, estabelecimento, ok? Dessa forma, eu consigo, a partir de agora, entre parênteses, dizer quais são as colunas que farão parte dessa nossa tabela a partir de agora. Então, eu sei que a primeira coluna é o ID. Como eu sei que é um ID, eu sei que ela é numérico, eu fiz uma analogia dizendo que existe um tipo correspondente para cada conjunto de valores em uma determinada coluna. Então, quando a gente está falando de números inteiros, no Postgres a opção é int, ok? E agora a gente vai colocar uma vírgula para ser a próxima coluna. Qual a próxima coluna? Vamos confirmar aqui. É CPF CNPJ, tá? Aqui a gente tem uma convenção e utilizamos o underline para separar as palavras compostas, sempre utilizando a convenção minúscula, né? Por boas práticas, tá, pessoal? Então, usem essa convenção para a criação de tabela. Então, quando eu estou me referindo a uma cadeia de caracteres, né? Por mais que a gente saiba que o CPF CNPJ é uma composição numérica, mas como a gente corre o risco de ter zero à esquerda, é por boa prática que a gente informe esse tipo de varchar, quer dizer caracteres variáveis na minha coluna. Então, a minha coluna pode ter de 1 a X caracteres, dependendo da proposta, né? No caso, o nome de uma pessoa, a cidade, né, de onde essa pessoa reside. Então, a gente usa varchar com essa concepção. A partir de agora, alguns tipos, pessoal, eles exigem que a gente informe um tamanho máximo. Vejam só que o inteiro não foi necessário. Mas como a gente está falando de uma cadeia de caracteres, se a gente não informar o tamanho máximo, o banco de dados entende que é um conjunto de caracteres até 255 caracteres. Então, a gente sabe que o CPF e o CNPJ, pessoal, ele tem uma regrinha que determina entre 11 a 14 no máximo de caracteres. Então, vamos colocar o valor máximo, né? Então, esse nosso campo, ele permite até no máximo 14 caracteres. Mas, professor, aonde estão os pontos? O tracinho, né? A barra, que é a formatação do CPF e do CNPJ. Bem, a gente costuma armazenar dados, pessoal, de forma literal.
A gente não costuma salvar de uma forma que seja formatada para o usuário. Então, depende muito da tua regra de negócio, né? Por convenção, a gente sempre armazena só os caracteres que representam aquele dado de fato, né? Eliminando as respectivas formatações, tá? E assim vai ser agora algo contínuo, né, pessoal? Uma sequência de definição de colunas, tipos e seus respectivos comprimentos, tá? Então, vamos aqui avaliar qual seria o próximo atributo. O próximo é o nome e, por último, o celular. Então, eu vou copiar aqui. Agora eu já estou mais familiarizado, né? Só vou mudar aqui para nome. E agora, o nome de uma pessoa, pessoal, ela tem de ser um pouco mais extenso, né? Alguns projetos, eles colocam um tamanho máximo de 50 a 70 caracteres. Então, nós vamos colocar aqui desse valor de 70 caracteres, tá? E por último, a gente vai colocar aqui o celular da pessoa, né? Se eu não me engano, é o celular, vamos confirmar. Isso mesmo, né? Esse celular, ele é uma cadeia numérica, pessoal, um pouco extensa, né? Como vocês sabem, a gente tem números inteiros, mas também nós temos números que são inteiros do tipo long. E aí existem algumas pegadinhas dependendo do banco de dados que você for utilizar. Então, a gente sempre recomenda que vocês façam uma pesquisa para o respectivo banco, qual é a definição, né? Qual o tipo conveniente para aquele tipo de dado que você vai armazenar. Por enquanto, eu vou colocar aqui como numeric, que é uma opção também que o Postgre oferece, e eu vou dizer que esse numeric pode ter até 14 caracteres, né? Um CPF CNPJ, desculpa, um celular, ele deve ter 11 caracteres. Eu vou colocar 12 só por garantia. Então, vocês veem que banco de dados, quando a gente tem uma convivência com o negócio, a gente consegue ter um melhor senso crítico para as respectivas definições. Então, para eu criar essa tabela a partir de agora, através de um comando DDL, que nada mais é do que um script, vejam só, né? Uma instrução SQL no nível de DDL, a gente só precisa selecionar a opção e clicar aqui em executar. Então, vamos executar. E vejam só, a nossa tabela foi criada sem nenhum tipo de erro. Vamos confirmar aqui dando refresh. E olha só a nossa tabela de estabelecimento, esperando agora que a gente input, né, ou insira dados em nossa tabela a partir de agora. Então, no próximo vídeo, a gente vai explorar um pouquinho sobre DML e como a gente pode também fazer utilizando alguns assistentes na ferramenta Dbeaver. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e em breve a gente tem mais conteúdo, pessoal.